Esse aí é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Hoje eu vou confeitar aqui junto com vocês esse bolo de andar da Barbie que ficou maravilhoso. E no final das contas esse bolo pesou mais de 10 quilos. No começo eu achei que nem a minha bailarina ia aguentar o peso só do bolo de baixo, porque só ele eu acho que pesou uns 8 quilos ou até mais, porque ele teve 3 camadas de recheio. Era recheio de leite ninho com abacaxi. Essa forma que eu tô usando aí é de 30 centímetros por 10 de altura. Eu prensei com um saquinho de bobina desses que a gente acha em supermercado. E como dá pra perceber bem, o bolo é bem recheado mesmo, aqui não tem miséria de recheio. E logo em seguida já fomos desenformar o bolinho de cima. Aqui a gente não usa aquela estratégia do guindaste, a gente coloca um monte de caninhos de sustentação e um cano emendando um bolo no outro. Porque pra mim foi assim que eu me adaptei melhor, foi assim que eu achei mais fácil e tá dando certo até hoje, a estrutura fica muito boa. E eu confeito primeiro o bolo de cima e depois o bolo de baixo e fica tudo certo. Os dois bolos têm a massa branca e esse aí de cima tem o recheio de leite ninho com pedaços de chocolate e morangos. Por ser um bolo de andar e por ser um bolo que já tem frutas, eu não molhei tão bem esse bolo, mas ele ficou bem úmido. Eu começo primeiro confeitando a parte de cima do meu bolo com um chantilly rosa, um rosinha bem claro, bem delicado, e tomando bastante cuidado, porque bolo de andar exige o triplo de cuidado, de capricho também, porque o bolo vai estar fora da geladeira aí mais ou menos umas 2 horas de prazo só pra confeitar, porque é muito detalhe, muito faz e refaz. Começo alisando a parte de cima dele com a minha espátula. E, infelizmente, nesse dia, o meu chantilly não tava muito bom pra eu poder trabalhar com ele. Não tava querendo pegar o ponto direito e ele ficou com umas bolinhas brancas aí. É como diz aquele ditado, a gente tem que confiar no processo. Depois de alisar mais ou menos com a minha espátula, eu vim com uma espátula de efeito, eu fui girando a bailarina e pressionando levemente a minha espátula pra ficar desse jeito. Depois eu tive que bater mais chantilly, esse tá um pouquinho mais escuro do que o de cima, e vou colocar tudo do mesmo jeito do outro bolo. Uso um saco de confeitar pra me auxiliar nesse processo e vou colocando bastante chantilly. Que depois a gente vai tirar o excesso com a espátula de efeito e a espátula lisa. Eu acho que pra mim uma das partes mais difíceis do bolo de andar é a parte de baixo, porque tem todo um detalhe pra gente não estragar o bolo de cima. Tem que fazer, refazer. Tava fazendo muito calor, meu chantilly não tava colaborando comigo e eu fiquei muito estressada fazendo. Mas é umas coisinhas bem pequenas, porque eu gostei muito de fazer esse bolo, eu gosto de estar saindo da minha zona de conforto. E mesmo ele dando bastante trabalho, eu gostei muito do resultado final. Eu não sei se foi a marca do meu chantilly, se foi o tempo ou o que aconteceu. Mesmo o chantilly não ficando do jeito que eu queria, eu fiquei mais aliviada, porque depois a gente vai passar um pó dourado por cima de todo esse chantilly. Praticamente 90% desse bolo vai ser em pó dourado. E naquela parte de cima lá que emenda um bolo com o outro, eu vou colocando chantilly, eu venho alisando com a minha espátula. Um processo bem chatinho de ficar fazendo, porque tem que colocar, se ficar errado, tem que tirar, arruma de novo. Mas na divisa entre os dois bolos, depois eu vou fazer um efeito de bico, que vai ficar bem charmosinho, bem bonito. Pra fazer um bolo desse tamanho, eu gastei aproximadamente 1,5 litro de chantilly. 8 receitas de recheio pros dois bolos, 8 de leite condensado e 8 de creme de leite. Isso fora que esse bolo tinha muita fruta nos recheios, então o gasto acabou que ficou bem grande. Mais de 10 quilos de bolo também. E aí teve um momento que eu esbarrei no bolo de cima e ele estragou um pouco, aí eu tive que refazer. Na parte de cima e na parte de baixo do bolo eu peguei um pincelzinho pra fazer um efeito tipo de um caracol, pra ficar bem bonitinho. Porque se fosse pra ficar sem nada, eu acho que ia ficar sem graça e não ia combinar tanto, né? Porque esse bolo ele é bem meigo, bem delicado. Eu tentei fazer uns detalhes pra ele ficar mais bonito ainda. E agora, como eu falei pra vocês, vem a parte do dourado. Eu peguei a minha bombinha de borrifar e coloquei álcool de cereal com o meu pozinho dourado. Diluí muito bem e fui passando no meu bolo, assim, praticamente tudo. Meio que vou dando umas giradas na bailarina, borrifo bastante, porque tem muito risco de manchar esse dourado. A gente tem que passar bastante mesmo. E pra mim, não tem uma combinação mais bonita do que dourado com rosa. Fica simplesmente maravilhoso. Vocês poderiam observar ali no cantinho do vídeo, eu tô com uma inspiração de como que tinha ficado esse bolo. Eu fui pegando a inspiração e fui fazendo uns detalhes do jeito que eu achei que ficava bom. Porque aí eu pego uma inspiração e faço os detalhes mais ou menos naquela base, mas aí do meu jeitinho. Pra vocês terem ideia de como é trabalhoso fazer um bolo desse jeito, ainda mais que são 2 andares verdadeiros, eu gastei umas 2 horas e meia pra fazer a decoração desse bolo. Só a decoração, sem contar na parte da prensagem, de fazer as massas, fazer os recheios. Um negócio
assim, que realmente dá muito trabalho. E aí, quando eu percebi que de dourado já tava bom, eu vim com um bico de confeitar com o chantilly rosa mais escuro, que era pra ele dar um destaque a mais. Eu gostei bastante dessa cor, achei que deu super certo com a ideia. Fui fazendo desse jeitinho que vocês estão vendo, tipo um babadinho meio ondulado, mexendo delicadamente a bailarina e fazendo esse efeito de bico. Eu vou fazer nessa parte aí da emenda dos dois bolos e depois eu venho pra parte de baixo. Eu não mostrei no vídeo pra ele não ficar tão grande, tão exagerado, mas eu limpei o pratinho muito bem antes de fazer esses babados. Pra limpar o meu prato deu bastante trabalho, porque ele tinha muito pó dourado. Eu usei o álcool de cereais com um paninho limpo, um pano molhado com água, pano seco, usei um monte de coisa pra poder limpar o meu prato. Eu não mostrei pra vocês pro meu vídeo não ficar tão chato. E quando acaba essa parte de baixo, já vamos pra parte dos topos, que eu acho que enfeitou o triplo do que esse bolo já tava, que é o tema de Barbie princesa, e eu achei que ficou tudo, os topos com esse bolo, achei que ficou tudo tão lindo, tão charmoso, tão delicado. E aí na parte de cima tem 3 castelinhos de topo de papel mesmo, e tem uns efeitos de bico embaixo. Eu fui colocando aí na maior delicadeza do mundo. Eu fiz foi pitanga, porque nessa altura do campeonato, meu chantilly já tava querendo perder o ponto e não dava pra fazer roseta mais, passando da hora, um calor miserável. Mas no final das contas, deu tudo certo, graças a Deus. Mesmo com todas as dificuldades de fazer um bolo desse, no final das contas, eu fico muito feliz pelo resultado, porque eu achei que ficou lindíssimo, não achei que ia ficar tão bonito assim. E foi depois de muito treino, muita prática, que eu consegui fazer bolo de andar, porque todo mundo tem um começo, não é fácil. E hoje em dia eu fico muito orgulhosa de um trabalho tão bonito assim. Esse foi um vídeo bem diferente do que eu costumo trazer aqui pra vocês, então se você já gostou do vídeo até aqui, deixa aí nos comentários, manda esse vídeo pra alguém que vai querer ver esse bolo lindíssimo sendo feito, e se inscreva no canal pra gente chegar aos 100 mil inscritos logo, porque eu tô muito ansiosa pra chegar. Comenta aqui o que é que você achou desse bolo, eu achei que ele ficou maravilhoso, eu gostei demais desse resultado, e espero que vocês também tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.